o número de pessoas virgens está crescendo. Isso não tem a ver com que as pessoas agora estão adotando mais princípios. Que as pessoas elas viraram espectadores da sua sexualidade, né? A pornografia ela está substituindo as relações reais. Mas agora, para quem já é casado, a pornografia ela traz comparação, traz a exigência, traz a crítica, traz pressão, traz desconforto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast, mais uma vez aqui da Faculdade Luterana de Teologia, hoje para o nosso 5º episódio com um tema quente. Sim, o tema hoje tem lá suas polêmicas e com certeza toca num problema muito comum de cada um de nós, homens. Você, homem que está ouvindo, que está assistindo. Eu sei que você também, em algum momento da sua vida, foi colocado diante deste problema, diante deste dilema na sua vida. Pornografia. Como lidar com algo que está tão escancarado em nossa sociedade e que nos vem até quando você não está procurando. E você sabe que vem, sim senhor. Por isso, hoje vamos receber Maico Borchardt, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Maico. Muito obrigado, Alex. Verdade, o tema é quente, é polêmico e ele é sensível, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, ninguém gosta de abrir o jogo em relação a isso, mas é um tema que está dentro da sociedade, está dentro do teu computador, está dentro do teu celular, e a gente tem que começar a falar sobre isso, porque quando a gente começar a falar, daí sim a gente acha cura, a gente acha soluções que vêm do alto, mas também vêm da ciência. Verdade, muito legal. Obrigado, Maico, por ter topado participar e conversar sobre esse assunto conosco. E antes da gente entrar no assunto mesmo e apresentar um pouquinho mais do Maico, que talvez você já conhecia de antes de a gente iniciar o podcast, né? O Maico fez a última, ele, Maico e a Suzy fizeram comigo e com a Lu a última live que a gente teve antes de começar o podcast Teologia Essencial. Então talvez você já conhecia aqui do nosso canal da FLT. Quero, antes de começar, dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha no YouTube e nos aplicativos de podcast. Muito obrigado por sua audiência. Lembra de dar aquela curtida, de compartilhar esse material, de mandar um e-mail. Por exemplo, o Yuri mandou um e-mail para nós. O Yuri veio expressar o seu agradecimento e parabenizar pelo excelente material. Tem acompanhado todos os episódios e compartilhado com as pessoas da sua comunidade. Olha aí, faz como o Yuri, que tem não só ouvido, mas compartilhado com o pessoal lá da Melk de Rio do Sul. Abraço o pessoal da Melk de Rio do Sul que tem nos acompanhado. E você também, não só porque você quer ganhar um abraço, uma menção no podcast, que também é bem legal, mas assim, para mostrar da onde você vem, quais são os seus dilemas. Se você quiser colocar situações que você gostaria de ser abordado, eu não preciso ler a sua questão pessoal aqui no podcast, não preciso te expor e nem quero te expor aqui. Mas seria muito legal saber quais são as suas perguntas, quais são as questões que você tem para tratar com a gente aqui, sabe? É muito importante. Por isso, escreve seu e-mail para podcast@teologiaessencial.com.br, tá? O e-mail tá aqui na descrição desse episódio, assim como as nossas redes sociais estão também aqui, e tudo aquilo que a gente vai tratando de importante e a gente vai referenciando vai estar também na descrição desse episódio. Então, bora para nossa conversa. Maico, gostaria de começar perguntando para ti, de onde surgiu essa ideia de tratar o assunto da pornografia? Por que isso se tornou um tema para ti, pessoalmente? Obrigado aí, Alex. É um tema delicado para mim, mas ele faz parte da minha história. Eu entendo que quando a gente fala sobre as nossas dores, quando a gente consegue falar sobre os nossos traumas, a gente também entra num processo de cura, ou isso faz parte do processo de cura. Eu diria assim que é uma das últimas etapas. É quando você consegue falar sobre o que você passou
para também poder ajudar outras pessoas. E nesse sentido, Alex, a pornografia ela entrou bem cedo na minha vida, como eu acredito que entrou na maioria dos homens. Em torno de 68% dos homens assumem consumir pornografia. Em torno de 20% das mulheres também assumem consumir pornografia. São algumas estatísticas. Dizer, a gente está falando aqui, porque nós dois homens, tratando o assunto quase como se óbvio que é só homens. Então, também tem mulheres consumindo pornografia. Isso é uma informação interessante. Exatamente. Talvez por motivos um pouco diferentes, a gente pode depois entrar um pouco nessa questão dos gêneros, né? O que leva cada gênero a consumir pornografia. Mas como eu faço parte dessa estatística dos homens, na minha época, o meu primeiro contato com pornografia foi lá pelos 12, 13 anos de idade, numa época que não tinha celular, não tinha computador, mas eu estava num ônibus da escola, indo para a escola, e daí chegaram alguns rapazes um pouquinho mais velhos, eles deviam ter uns 15, 16 anos, com uma revista pornográfica. Então eles começaram a bulinar os meninos que estavam lá no ônibus, começaram a mostrar as revistas pornográficas, falando mais ou menos assim, ó, se tu é macho, tu olha isso aqui. E ali então, foi o meu primeiro... Quinta série total. Quinta série, sexta série, o pessoal, os mais velhos bulinando. E ali então foi meu primeiro contato. Depois eu tinha alguns amigos em comum da mesma idade que tinham irmãos mais velhos e eles então roubavam, pegavam essas revistas dos irmãos e traziam para a escola, traziam para a igreja, traziam para o grupo de adolescentes. E a gente ficava olhando aquele material. Até lembro de uma cena, eu devia ter uns 14 anos por ali, 14, 15 anos, que um desses rapazes trouxe isso para um acampamento da igreja, que era na MEUC até, inclusive, né? Eu fui missionário da MEUC, cresci dentro da MEUC. E a gente, então, ficou nos intervalos, à noite, e até matou uma programação para ficar vendo pornografia dentro da barraca. Para você ver o extremo, né? Isso, então, foi se desenvolvendo um pouco mais na minha vida. Ali, então, pelos 15 anos, também veio a internet de escada, talvez você lembra daquela época ainda. Total. Você usava de sexta-noite até domingo de madrugada, porque só pagava uma descagem, o telefone ficava ocupado, ninguém mais sabe o que é isso. Mas então, com o primeiro computador na nossa casa, ele estava também no meu quarto, isso também me levou a gatilhos a partir das revistas para a internet. Então, os amigos em comum, eles falavam de sites, eles falavam de conteúdos que eles consumiam, e assim, então, começou a minha vida dentro da pornografia. E mesmo nessa fase, assim, lá pelos 15, 16 anos, eu tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus, num evento da ISLB, eu encontrei um jovem de Tuporanga, que talvez a maioria de vocês deve conhecer, tem muitos jovens lá, onde eu digo assim... grande, né? Onde eu comecei a minha caminhada de fé e onde foi a primeira vez que eu me fiz, digamos assim, consciente do que isso estava fazendo comigo e com a minha vida. Né? Tem aquela coisa do apelo, de você ir para frente, de entregar a tua vida a Jesus. Eu fiz tudo aquilo lá, mas eu percebi que não resolvia o problema. Né? Sempre tinha de novo as minhas recaídas, sempre caía de novo em pornografia. Assim foi a minha adolescência, a minha juventude, dos 15 até os 18 anos, onde então eu decidi fazer o CBB, inclusive aí na Faculdade Luterana de Teologia, depois o bacharel, e eu pensava, quando eu atingir um nível de maturidade, né? Você vai parar. Vai parar, entendeu? Quando eu for mais velho, quando for mais espiritual, né? A gente acredita nessa fase que a gente é mais santo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sempre tem, não só para pornografia, mas para N vícios que a gente desenvolve, comportamentos nocivos que a gente desenvolve, a gente acredita que se nós formos para o claustro, né? Se a gente for se exilar, né? Que isso tudo vai se resolver. E eu me lembro desse mesmo sentimento, assim. Não, que se eu estudar teologia, esse problema ele some, né? Que pornografia nunca mais vai me incomodar, né? Que nunca mais vou pensar nesse assunto se eu pisar os pés na faculdade de teologia, né? Que isso vai milagrosamente desaparecer da minha vida. Assim como outras pulsões e desejos iriam simplesmente desaparecer da minha vida, né? E o fato é que pode até ser verdade por um tempo. Pode até ser verdade por um tempo. Mas depois
ele muitas vezes volta. Como lidar daí, né? Exatamente. E a gente fica postergando, né? Na minha história, eu acredito que deve ser a história de muitos homens, então, algo que eu prezava com valor, eu gostaria de casar virgem, né? Apesar de ter todo esse contato dentro da pornografia, então, eu casei com a minha namorada, que é a minha esposa hoje, a Suzy, e eu achava, então, bom, quando a gente casar e a gente tiver uma vida sexual ativa, esse problema ele vai se resolver. Certo. Só que ele não se resolveu. Né? Ele, em alguns casos até ficou pior em alguns momentos da minha história. E daí tem aquela coisa assim de quem estudou teologia, vou para o ministério, vou servir a Deus como pastor, terapeuta, missionário, seja lá onde você for colocado. E você também acha, o problema vai se resolver. Mas eu percebia de que, na verdade, em algumas situações, de novo, do ministério, principalmente nas situações de frustração, ele, na verdade, piorava. Era uma fuga do estresse, uma fuga da crítica das pessoas, dos membros, da desaprovação que a gente também tem, que também faz parte do ministério. Então, minha vida, ela foi marcada, assim, da minha adolescência, eu diria até uns 2, 3 anos atrás, muito forte por esse tema, que sempre foi uma luta na minha caminhada de fé, e essas recaídas, elas eram como... O sentimento que eu expressava é tipo aquele sentimento de Paulo lá em Romanos, né? Ele diz assim, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Sim. E assim, daquele pecado que parece que toma conta de ti, te domina, e você não consegue solucionar isso, não acha caminhos, você ora, pede perdão, recai, ora, pede... Eu vivia nesse ciclo, sabe? Eu tinha fases onde eu ficava um bom tempo sem pornografia, até que aconteceram algumas coisas na minha vida, também no meu ministério, na minha caminhada, que me fizeram acordar, entender algumas questões bem claras, principalmente em relação ao que Deus pensa sobre a minha pessoa, o que é identidade, o que é ministério, o que é propósito, mas também de entender que a pornografia na minha vida era uma fuga de alguma coisa. Então, eu tive que trabalhar isso, tive que identificar. E quando eu comecei a trabalhar isso, para mim ficou muito claro que se isso me ajuda, né, e se eu vi um agir de Deus dentro disso, um agir de Deus na minha história para ficar livre desse mal, isso também pode ajudar outras pessoas. Então, respondendo a tua pergunta do começo, Alex, eu quero falar sobre esse tema, e a gente está falando sobre ele aqui no nosso perfil do Você e Eu, justamente para ajudar homens, para ajudar mulheres, para ajudar casais, porque a gente tem visto os malefícios da pornografia na vida e no casamento. É interessante, né? Eu compartilho do sentimento porque eu venho do mesmo problema, como a maioria dos homens passaram por esse mesmo problema ao longo da sua caminhada, pela super exposição que a gente tem ao material pornográfico em toda a sociedade, né? Então, essa coisa, né, do macho que tem que ver, né, do você querer desafiar meio que a autoridade, quase que, na época, carregar uma revista era um negócio assim meio que transgressor das regras. Então aí na puberdade, na adolescência, você quer ser esse revolucionário que diz, não, eu tenho domínio sobre essas coisas, e isso aqui é quase que um símbolo de como eu posso ser livre eu mesmo, e aí você acaba se tornando escravo disso. Você acaba... eu me lembro de uma frase que eu ouvi, eu devia ter uns 13 anos, a pessoa me disse, era um líder da igreja, ele me disse, isso aqui, esse material, ele vai fazer com que você não enxergue mais as meninas e um dia sua esposa como uma mulher, como alguém feita à imagem e semelhança de Deus e amada por Deus, mas como uma coisa para você se divertir. Exatamente. A coisificação, a objetificação do outro, né, do próximo, é muito forte isso. E mesmo assim, a gente recai. Mesmo assim, a gente recai. Maico, como você entendeu o problema já ficou claro pra gente. A questão é, que passos você conseguiu dar para encontrar uma saída, para dizer assim, poxa, eu consegui achar um caminho que me leva
a uma sexualidade sadia com relação à pornografia? Alex, tem muitos passos, tá? Tem muitas coisas práticas que partem da espiritualidade para o desenvolvimento pessoal, para a psicologia, várias áreas que falam sobre esse assunto podem estar nos ajudando. Inclusive, a gente está eu estou formulando material sobre isso que vai sair num livro. Mas eu vou dizer assim, o que eu acho importante, mas não deu certo. A gente Interessante. A gente acredita que vamos cortar todos os laços, né? Essa é uma das primeiras coisas que se diz. Eu não vou mais usar a internet. Eu vou sair das redes sociais. Eu vou... Tipo, todas essas coisas que a gente diz, a gente vai colocar barreiras, a gente vai colocar leis, digamos assim, para prevenir o nosso coração, né? A gente tem isso na igreja em outras... de conteúdo e por aí Exatamente, E tudo isso é importante, tá? Tem bloqueador de conteúdo, quanto menos internet você consumir, menos sensitivo você vai estar à pornografia, de eliminar grupos de WhatsApp ou pessoas que te levam a consumir esse conteúdo ou determinadas informações ou influencers. Mas eu vi que não é esse, na verdade, o problema exato. Não são os sites, os grupos, né? Não estou dizendo que isso não é importante que seja feito, isso deve ser feito. Mas eu percebi na minha vida que eu tinha que identificar o do porquê, que é uma pergunta da profundidade, né? A gente geralmente, quando quer resolver um problema, a gente trabalha na superfície, né? A questão da autoajuda, das regras, faça isso e vai dar certo. Mas eu percebi que tinha muito mais a ver com o meu coração. Lembrando lá das palavras de Jesus no Novo Testamento, onde ele diz que é do coração que procedem os maus desígnios. E daí ele fala de cada... se a gente for traduzir coração, né, na Bíblia para hoje, coração é o quê? É cérebro, né? O lugar dos pensamentos, dos sentimentos que me levam às decisões. Das decisões, exato. Então, eu tive que perceber lá na profundidade da minha vida o do porquê. Quando eu consegui responder a pergunta do porquê, eu percebi que a minha energia, tá? A minha energia de vida, o que eu queria fazer com a minha vida, a forma como eu queria ver o casamento, a forma como eu acho que eu podia estar servindo a Deus de uma forma apropriada, tudo isso começou a se resolver. Na verdade, assim, antes desses 3 anos, eu tentava de tudo, né? Aquela coisa espiritual. Eu vou orar, vou pedir perdão e Deus vai fazer um milagre. Essa era uma das coisas. Segunda era, vou me encher de filtro, de proteção, não consumir mais internet, mas não resolvia. Toda vez que eu entrava em alguma crise, recaía. Então, eu percebi de que o do porquê, na verdade, era a pergunta das minhas frustrações. E eu percebi de que a pornografia na minha vida era uma busca por intimidade verdadeira, tá? Eu percebi que a pornografia na minha vida era uma fuga de frustrações, principalmente do meu trabalho, no caso do ministério. E era também uma fuga de eu não estar fazendo ou não estar usando os meus dons, os meus talentos, como eu tinha entendido que Deus queria me usar. Eu estava vivendo uma vida para agradar aos outros, com aquela figura cristã ali, com aquela ideia cristã de que a gente está para servir. É claro que a gente serve, e o corpo de Cristo faz parte de servir, mas tem formas corretas e erradas de servir, né? A gente não pode generalizar o servir. Então, quando eu entendi que eu sou algo em Deus e que, primeiro, eu não preciso provar algo para as outras pessoas, eu não preciso ter algo, eu não preciso ter um grande desempenho. Isso, finalmente, ficou claro a pergunta da identidade. É como Jesus lá no deserto, quando ele é tentado nessas 3 áreas, né? Ele é tentado a mostrar quem ele é, né? Para que os outros reconheçam. Ele é tentado a mostrar o poder dele. Ele é tentado a fazer alguns milagres. Então, eu entendi primeiro que eu sou algo em Deus, imagem e semelhança, que eu sou perdoado e agraciado, e que por isso eu sou filho, filha, cordeiro da eternidade. E segunda coisa, eu entendi na minha vida que eu queria destinar toda a minha energia, tudo aquilo que eu acredito que Deus também colocou de bom na minha personalidade, na minha forma de ser,
para servir a Ele por meio dos meus dons. Eu acredito que um dos dons que Ele me deu foi o dom da pregação, da influência, de pregar. E quando eu mudei essa chave, tá? Parei de querer viver para agradar a opinião dos outros, mas para agradar a Deus. Certo. Tipo, essa compulsão, essa vontade de entrar num site pornográfico, ela simplesmente sumiu. Caraca. Tu entende? Explica um pouquinho melhor isso. Deixa eu entender como é que isso aconteceu. Eu vou usar um exemplo da natureza. Aqui onde nós moramos, aqui no Vale do Itajaí, quando é inverno tem muita neblina. E daí quando o sol começa a bater sobre a neblina, ela começa a sair, você começa a ver a cidade, o horizonte, a direção. Eu não sei como explicar isso exatamente, mas na minha vida foi no sentido assim de que eu vivia dentro da igreja, eu servia dentro da igreja, eu usava uma máscara cristã, mas parece que a luz do evangelho, né, aquilo que Deus é, o que Jesus representa, era só uma ideia teórica na minha vida, né, um conhecimento técnico. Né? A gente aprende na faculdade grego, hebraico, teologia sistemática, teologia prática, tu é professor também, tu também ensina. E a gente aprende tudo isso, fica feliz e fica contente, satisfeito de saber todas essas informações, mas parece que na minha vida foi assim durante uns 8 anos que eu sabia, tinha conhecimento técnico, eu gostava de ler, mas eu não conseguia, ou isso não chegava na minha vida e na forma como eu podia servir a Deus. Então, quando eu clareei essas questões, quando eu entendi que servir a Deus não é só ter o conhecimento, mas também ter a vida, eu digo espiritualidade, vida com Deus, isso começou a se resolver. Parece ser simples, parece ser mágica. A gente pode olhar também outros textos, mas eu entendi a direção para a qual eu tinha que caminhar. E uma das direções para nós, que foi um passo muito difícil, né, foi o passo de sair da Alemanha e voltar para o Brasil. Foi muito difícil tomar essa decisão. Foi uma decisão contra a lógica, foi uma decisão contra a estabilidade, né? Tudo bom, funciona bem. Foi uma decisão irracional, mas foi uma decisão que para nós veio a partir de uma palavra de Deus bem clara, lá do profeta Zacarias, mas ela foi uma direção para nós. E assim, quando Deus nos clareou isso já foi assim 1 ano antes da gente voltar pro Brasil, cara, passou a vontade de consumir pornografia. Eu não digo que não tem gatilhos, eu não digo que não tem tentações, mas eu entendi que a minha energia, né, aquilo que Deus melhor deu na minha vida, de melhor deu na minha vida, eu não queria mais destinar para perder meu tempo com coisas supérfluas. Certo. E a pornografia era uma das coisas supérfluas. Sim, que total. Em vez de me dar paz, amor, alegria, equilíbrio, comunhão, na verdade, ela me afastava das pessoas, me afastava da minha esposa, me afastava de Deus e me afastava de mim mesmo. Então, eu percebi de que essa clareza de entender qual é a direção da minha vida, como é que eu vou ocupar minha vida, como é que eu vou ocupar meu tempo, como é que eu vou gerir meu tempo, como é que eu vou servir a Deus, foi para mim a resposta. Tá? Eu não posso dizer que vai ser para, não posso dizer que vai ser para ti, não posso dizer que vai ser para quem está nos ouvindo ou vendo, mas foi para mim, foi clarear a pergunta da identidade, quem que eu sou em Deus, e a pergunta da nossa função no corpo de Cristo. A gente pode chamar isso de propósito, de função. Qual é a minha função dentro do corpo de Cristo? É ser mão, é ser pé, é ser barriga, é ser cabeça é Cristo, é ser orelha, não sei, né? Então, para mim, a clarear isso foi, não, eu quero palestrar, eu quero ajudar pessoas por meio da área dos relacionamentos. Eu quero falar de Deus, quero falar do que Deus faz, das grandezas da palavra a partir da área do nicho dos relacionamentos. E ali, então, clareando a direção da minha vida, é aquela coisa de que você não perde tempo com aquilo que são fugas, que é irrelevante. Sim, mas assim, quando você fala de fugas, né, existem N fugas que a gente utiliza e é bom a gente ter
não fugas, mas lugares seguros nos quais nós podemos nos refugiar quando a gente tem estresse, quando a gente tem preocupação, quando a gente tem algo que está nos pressionando e a gente precisa se sentir amado, querido e ter descanso. O que você, olhando assim para a sociedade, para a igreja, para o mundo hoje, onde é que estão os lugares, esses momentos que têm sido fonte de estresse, de preocupação, enfim, de tudo isso que nos leva a querer fugir para a pornografia, que é o assunto que a gente está falando aqui, mas acaba também tendo outras fugas que a gente tem. A gente pode fugir também para glutonaria, a gente pode fugir para bebida, pode fugir para outros substâncias psicoativas, para o jogo, né, para o vício de redes sociais, né? A gente pode ter várias fugas. Mas o que tem pressionado tanto que nos faz querer essa fuga? A psicologia, ou algumas pessoas que trabalham o assunto da pornografia, elas vão falar de gatilhos emocionais ou aquilo que te impulsiona, né? A gente chamou isso de fuga. Existem várias áreas e uma delas é, por exemplo, o estresse. Você já falou. Ter uma vida muito estressada, eu acho que mais para os homens e mais relevante para os homens, ter uma vida muito estressante, ela nos leva a querer achar gatilhos para aliviar isso. E é claro que existem formas mais sadias de fazer isso. Por exemplo, se a gente tem uma vida muito estressante, a gente poderia organizar melhor nosso tempo, né? Ou se a gente tem uma vida muito estressante, eu poderia aliviar isso por meio do esporte, eu poderia aliviar isso por meio de contatos sociais, por meio da comunhão, né? Onde você entra em contato com outras pessoas ou abaixa esse nível de estresse. Esse é um gatilho. Quer dizer, a gente também precisa se conhecer um pouco, né? Saber de si também onde eu encontro alegria, né? Por exemplo, eu já tentei várias coisas. Eu gosto de caminhar, porque é o ar livre. Não gosto de coisa indoor, sabe? Fechada. Não sou muito dado a contatos sociais. E por isso não gosto muito de academia, por exemplo. É um pavor em academia. Mas eu acho muito legal, eu gosto muito, por exemplo, de piscina. Então são coisas que eu aprendi na vida e que quando eu tô fora, e agora eu tô, por exemplo, um tempo fora, eu sinto que compulsão alimentar puxa mais, por exemplo. Né? Exatamente. Então, não sei como é que é na tua experiência ver essa questão de como a gente não conhecer a si também nos faz cair mais fácil. Na verdade, tudo o que eu falei antes, os 15 minutos quase falei antes, você resumiu nessa frase, não conhecer a si mesmo. Interessante que quando a fé, quando o evangelho nos impacta, o primeiro conhecimento que a gente tem é o conhecimento de si mesmo, do seu pecado, do seu erro, da sua culpa. Então, a gente para naquele momento, né, onde o evangelho nos impacta, mas a gente, às vezes, tem que ir um pouquinho mais a fundo nessa caminhada, e o evangelho é isso. O evangelho quer fazer com que a gente entenda por que eu tenho uma vida estressante. Eu tenho uma vida estressante porque os outros estão comandando minha agenda, eu tenho uma vida estressante porque eu não sei fazer pausas, eu tenho uma vida estressante porque eu gosto de ativismo, porque faz parte da minha personalidade, eu tenho uma vida estressante porque eu fui pouco afirmado na minha infância. Meu pai e minha mãe me criticavam demais, então eu vivo da afirmação dos outros. Você entende? Isso é conhecer a si mesmo. E na minha vida foi isso. Eu não conhecia a mim mesmo. Eu não conhecia... Eu diria assim, inconscientemente, eu não conseguia entender a minha história de vida, as minhas dores, eu não trabalhei elas, né? Os meus traumas, eu não trabalhei eles. Então, isso está muito relacionado. A gente tem que saber identificar o que se passa dentro de nós, né? E a gente pode identificar isso. E aqui é muito importante. Quem tem o problema em pornografia, alguns vão dizer que é vício, outros vão dizer que é compulsão, outros vão dizer que é o mal, que seja, defina como você quer. Mas quem tem esse problema, um primeiro grande passo é conseguir falar dele com alguém. Porque quando a gente fala, e não só na oração diante de Deus, eu não vou minimizar a oração, mas
eu acredito que Deus se materializa também no irmão, na irmã, e aqui é importante também você, se você tem esse problema, falar com alguém do mesmo gênero, do mesmo sexo, mas quando você fala, então você também está organizando as tuas memórias, você está organizando as tuas dores, você está conhecendo a ti mesmo. Interessante que a gente se conhece dentro da comunhão, a gente não se conhece só com nós mesmos, dentro, mas é conversando com outras pessoas, é falando da nossa história dentro da comunhão. Então, quer dizer, Tiago, né? Tiago, orai uns pelos outros para serem curados, né? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem para serem curados. Quer dizer, a confissão de pecados para um irmão que, quer dizer, a tradição da reforma não quis excluir ela. Ah, não, porque a reforma acabou com a confissão auricular, né? Com o negócio de... Ela acabou com a penitência, que é uma doutrina específica, né? A penitência é uma doutrina que ensinava que você precisava se confessar e receber uma pena eclesiástica que você devia cumprir para que fosse merecedor da graça. Isso a reforma criticou. A reforma não critica a confissão para o irmão e a irmã. Bem pelo contrário, tanto é que a gente sempre diz para as pessoas no culto, né, confesse seus pecados, e no final você anuncia a absolvição dos pecados verbalmente. Então é tão importante que as pessoas aprendam de novo o papel de confessar-se uns aos outros. E vou dizer de mim, muitas dores minhas, seja na depressão ou seja com compulsões, elas encontraram não só um alívio, mas uma cura nos momentos em que eu procurei alguém para conversar. Porque aí nós nos tornamos irmãos de caminhada de verdade. A gente começou a compartilhar aquilo. Porque eu, ao compartilhar o outro, às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou falar com o Silvio, né, Silvio? Não vou falar com o Silvio porque o Silvio ele sabe das minhas dores. Daí vai ficar feio. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu encontrei alguém, eu comecei a conversar sobre esse assunto e essa pessoa disse, olha, na verdade eu também tô passando por uns negócios assim, só que eu não tenho quem falar e eu não senti a vontade para abrir. E aí acabaram vindo outras situações do passado dessa pessoa. E foi a oportunidade de nós criarmos um vínculo de oração, de carregar mútuo, né? E de saber com quem nós podemos contar quando tá pesado. Porque vai vir momentos. Você pode estar bem hoje, você pode estar bem por meses, por anos. Mas não quer dizer que não vai te assaltar em algum momento. Afinal de contas, a Bíblia é clara, né? Que o diabo tá solta no mundo e ele também se alegra com aqueles que caem. Então, e nós somos pecadores. Né? Então, além da nossa tendência, nós temos um ataque de fora, né? Total. E esse é um passo fundamental, né? A gente falou antes de entender a nossa história, de entender quem nós somos em Deus, de conhecer nós mesmos e abrir o jogo, falar com alguém. Agora você não precisa fazer como eu estou fazendo, entrando nas redes sociais, contando a minha história aqui para ti, mas você precisa achar isso que o Alex falou, que faz parte da tradição da igreja, que faz parte da igreja primitiva, né? De você ter irmãos, irmãs, né? Pessoas do mesmo gênero, onde você vai poder abrir o teu coração. Aqui uma coisa bem interessante, Alex. Eu estava lendo um livro de um neurocientista cristão, ele se chama Curt Thompson, dos Estados Unidos, e ele fala que o ser humano tem duas memórias. Uma memória se chama a memória explícita, é quando você, como ser humano, sabe organizar os fatos da tua vida. Com 5 anos eu fui para o jardim de infância, com 13 anos fui confirmado, com 18 anos terminei o ensino médio, você sabe ordenar. E tem uma memória implícita, que são, às vezes, dores que a gente teve na nossa história de vida, principalmente lá atrás, na infância, na adolescência, só que a gente faz questão de não falar sobre elas, ou o nosso cérebro, nosso coração, faz questão de esquecer elas. Ou seja, a gente não fala sobre isso. E quando a gente não fala, o que acontece? A dor só fica maior. Essas memórias escondidas, elas vão fazer com que eu machuque as outras pessoas.
elas vão fazer com que eu me machuque, elas vão fazer com que eu machuque o meu relacionamento com Deus. Então, essa confissão, né, que faz parte ali de um dos princípios da reforma, né, tem a ver com você falar também dessas memórias escondidinhas ali, aqueles segredinhos que a gente tem. Então, é fundamental. Inclusive, se a gente olhar para dependência química, ou alguém que tem problema com álcool, com drogas, algo que lá se existe são os grupos de apoio. Né? As pessoas vão lá, contam a sua experiência. Fui coordenador de grupo de apoio. Já fosse coordenador, já participei no tempo de estágio, mas é bem interessante essa dinâmica. E se a gente olhar agora para a pornografia, algo que fez com que ela explodisse no mundo foi o celular. A partir ali de 2015, 2016, cada pessoa tem um celular, né? Os meus pais têm Facebook, por exemplo, WhatsApp. Nem imaginaria isso de eu falar com eles por celular. Então, quando se popularizou o celular, quando cada pessoa, cada adolescente, até crianças, tiveram o celular na sua mão, se popularizou também a pornografia. Tem algumas estatísticas, né? Eu já vou retomar lá. Tem algumas estatísticas que dizem que no mundo aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem pornografia. Uou. O mundo tem 7,8 bilhões de habitantes. A população da China é praticamente 2 bilhões de habitantes. Imagina, uma China inteira consumindo pornografia. Então a gente tem que ver que o problema é grave. Isso quer dizer assim, eu fiz uma conta rápida aqui, Maico. Quer dizer que para cada 3 pessoas que você encontrar na rua, uma consome. Exatamente. Regularmente. Exatamente. Uma. Então passa, conta ali, 1, 2, 3, esse consome. Exatamente. Regularmente. Exatamente. E essas estatísticas que eu estou falando, elas são verdadeiras e são muito difíceis ainda de se medir, porque muitas pessoas elas não reconhecem. Claro. E aqui vem o que eu quis falar, sabe? A gente precisa de pessoas porque ele é um problema real, ele é um problema com o qual a gente não fala, é um problema que a gente esconde, mas que ele nos prejudica e ele nos machuca tanto quanto, ou às vezes até pior, do que aquelas drogas que a gente já conhece, como cocaína, crack, álcool e mais fracas como maconha. Mas prejudica e muito, tá? Então a minha intenção com isso aqui, com esse podcast, de levantar essa bandeira, de levantar esse assunto, é fazer as pessoas acordarem que esse é um problema. Nós somos a geração da pornografia, nós somos a geração do pornô. A pornografia é a nova droga desse século, não é uma droga sintética, não é uma droga que você ingere e paga com dinheiro, você ganha isso de graça, você tem isso no teu celular, você pode fazer isso no silêncio do teu quarto, do banheiro. Então, é um mal muito grande, é um mal muito sério. Então, a gente tem que começar a se fazer ciente como cristão, como igreja, como marido e como esposa. É interessante, né? Eu tava lendo alguns livros do Byung-Chul Han, e quem me acompanha nas redes e aqui no podcast sabe que eu gosto de citar o Byung-Chul Han, filósofo coreano. E ele trata isso com relação à política, por exemplo, com a sociedade e com a mídia em geral, inclusive com assuntos que não são pornográficos no sentido erótico, mas que ele utiliza a palavra pornografia para dizer que existe um ethos, quer dizer, um modo de nós nos portarmos na sociedade que foi moldado pela pornografia. Então nós, às vezes, tratamos, ele fala... Ele chama isso de da pornografia, que é o você ficar numa outra sala, vamos dizer assim, observando pessoas tendo relações. Esse é o voyeurismo, é a pessoa que tem prazer em observar o outro. Então a pornografia permitiu que você fosse esse espectador das relações íntimas de outra pessoa e tivesse prazer nessa expectação. E aí o que o Byung-Chul Han vai refletir, ele vai dizer que isso é nocivo para nós, para nossa forma de pensar, nossa forma de agir, porque faz com que a gente deixe de ser pessoas
que tomam posições, né, que têm ações concretas no mundo e sejam pessoas que apenas vivam do espetáculo. Porque nós só queremos assistir, nós não queremos mais estar no papel. Então nós não assumimos mais o papel de marido, de esposa, nós queremos apenas ser meros espectadores disso tudo que está aí. Então ele reflete muito sobre como a pornografia tem moldado toda a sociedade. Isso é seríssimo, isso é seríssimo. Se falasse de um aspecto ético ou falar de um aspecto prático, sabia que o número de relações sexuais entre os casais vem diminuindo nos últimos anos? Nossa. Outro fator interessante, né? Eu acredito sim que o sexo é para o casamento, mas que o número de pessoas virgens está crescendo no mundo. Isso não tem a ver com que as pessoas agora estão adotando mais princípios. Elas têm a ver com isso, tem a ver com isso que você falou, do ethos, que as pessoas elas viraram espectadores da sua sexualidade, né? A pornografia ela está substituindo as relações reais. Então a gente esse é um desses aspectos, mas agora para quem já é casado, digamos assim, para quem vive um relacionamento sexual, ela tem trazido muitas dores e muitas máculas, né? E eu digo para dentro do meu casamento, mas a pornografia ela traz para dentro dele comparação, traz a exigência, traz a crítica, traz pressão, traz desconforto. E como é que um casal ele vai ter felicidade sexual, felicidade conjugal, se um dos cônjuges está lá, e geralmente é o homem, exigindo, esperando que a esposa faça o que a atriz pornográfica está fazendo lá no filme, que ela está sendo paga, dopada, ganhando droga, sabe-se lá quais meios... Sendo explorada, porque a gente sabe que é um mercado que explora. Então, quando você consome material pornográfico, essas pessoas, gente, elas não estão tendo prazer real. Elas estão sendo... Muitas dessas pessoas são escravas sexuais de outros que as escravizaram para que você possa consumir. Tá? Então, esse é um... Você pensa assim, poxa, mas você é tão contra que a família seja atacada. Você é tão contra que os seus filhos sejam atacados. Mas ao consumir esse material, você colabora não só para a exploração daquelas pessoas, mas para um mercado que explora crianças, tá? Que explora adolescentes, que é um círculo vicioso. Então, assim, tem uma dimensão ainda maior. A gente acaba oferecendo, porque você vai dizer assim, pô, mas eu não pago. Você paga, porque ao acessar tem cheio de propaganda. E essas propagandas é o que financiam essas pessoas que estão promovendo isso daí. Exatamente. E tem vindo também novas formas. Eu não gosto de falar de sites, eu não falo de atrizes, de pessoas que fazem parte do mundo da pornografia, porque eu não acredito que isso edifica, tá? É que nem você chegar para um ex-dependente e falar, ó, lá naquela cidade, lá naquele bairro, você encontra tal traficante e a droga dele é boa, né? Mas existem existem sites que têm surgido agora também com pornografia paga, né? E são sites caríssimos, né? As pessoas, elas estão viciadas porque ele usa o gatilho de pessoas normais que vão lá e se expõem, né? Se expõem a sua vida íntima e outras pagam por isso. Então acaba aquilo que a gente falou antes, né? Da coisificação, da objetificação, ela também é uma... Não é só tornar o outro um objeto, mas é também a questão de explorar o outro financeiramente, né? De fazer com que pessoas elas não consigam sair nunca daquele meio. Não é só a pessoa que está consumindo de um lado, mas a pessoa que está produzindo do outro lado. Então, essa indústria que tu falou, ela é muito má. Existem estatísticas, eu tenho aqui, Alex, algumas das estatísticas de faturamento da pornografia. Deixa eu só abrir aqui para ver se eu acho. Para te mostrar o quanto ela ganha. Essa estatística aqui é de 10 anos atrás, tá? Quanto a indústria... Quer dizer, imagina o quanto já não mudou. Imagina, né? Com a pandemia, pandemia, né? Na pandemia, se já
tipo, tudo ficou virtual. Imagina, então, como é que não é agora. Mas olha só, uma estatística real. Ela fatura 90 bilhões de dólares anualmente. Isso é, há 10 anos atrás, isso equivale ao faturamento de empresas como Microsoft, como Google, como Amazon, naquela época. Nossa. Então, você percebe como... grana. E o que se é medível, que você pode perceber que existe. Mas tem toda a indústria clandestina, tem toda a parte da indústria ilegal que está por detrás disso, né? Então, a gente consumindo, a gente está financiando, né? Não tem essa desculpa, eu não estou fazendo mal a ninguém, né? Você está fazendo mal ao teu próximo. Você não está fazendo só mal para ti, para o teu casamento, você está prejudicando pessoas com o teu consumo grátis de pornografia. Isso é pesadíssimo, né? Por isso eu acho assim, se a gente tem uma consciência de que nós defendemos a dignidade da pessoa humana, de que nós amamos o nosso próximo, de que nós cuidamos da nossa família. E a gente fala tanto de família como criação de Deus, como bênção de Deus da criação para nós. Não tem como dizer que isso é um assunto secundário. Não dá para simplesmente dizer isso aqui, porque às vezes a gente pode eleger um assunto que é quente, por exemplo, aborto, super quente, super relevante, super importante. Vamos gravar uma outra hora um podcast sobre isso. Aqui na casa tem colegas aqui que se especializaram no assunto. No entanto, pornografia tá todo dia. Aborto pode ser que acontece, cá ou lá, né? É um assunto que tange algumas pessoas, por isso precisa ser falado. Mas esse é um assunto, pornografia está na mesa do café da manhã das famílias. E aí nós estamos dizendo, nós vamos proteger a vida enquanto a gente consome pornografia. É um contrassenso. Então, você que está ouvindo, você que está assistindo, a gente tem que tomar posição. Tá? É uma coisa que não dá para protelar. Não dá para dizer que esse assunto não é nosso, que não toca a gente. Toca a gente. E a gente precisa não só falar, mas nós precisamos tratar dele. Nós precisamos expor ele para tratar ele. Por isso eu convidei o Maico hoje aqui. Maico, queria que você falasse sobre esse teu projeto que você tem desenvolvido. Você falou antes rapidinho, estou escrevendo um livro, mas eu sei que tem mais coisa. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você pensou uma maneira prática de ajudar, especialmente homens aqui, você pensou especialmente em homens, como ajudar homens a lidar com pornografia. Como eu falei, da nossa dor também pode estar no nosso propósito. Da nossa dor pode surgir flores, né? E a gente pode estar ajudando outras pessoas. E é isso que eu me proponho. Me proponho basicamente, e é isso que eu quero te convidar, se você é homem ou se você quer adquirir informações também para ajudar outras pessoas, a fazer parte de um curso que eu montei. É um curso bem simples, é um curso bem básico, mas ele é para ser prático, ele é para te dar ferramentas, conhecimentos para duas coisas. A primeira delas é para você se entender, para você conseguir libertar, para você conseguir vencer esse mal dentro de ti. E esse curso ele tem basicamente 11 pequenos módulos, pequenos vídeos com perguntas de autorreflexão, aquilo que a gente falou antes, de você conhecer a si mesmo, onde a gente olha um pouco, onde eu conto um pouco mais a minha história, a gente olha essas estatísticas com mais detalhes, a gente entende um pouco o que acontece com o nosso cérebro, talvez a gente ainda pode falar um pouquinho sobre isso, Alex. A gente vai falar sobre o que ela faz com as pessoas, com os gêneros, né? Homem, mulher. Por exemplo, o número de cirurgias nos órgãos sexuais de homens e mulheres tem explodido no mundo. Por causa do quê? Da pornografia, né? Inclusive mulheres, bem interessante, elas fazem cirurgias na vulva, no clitóris, para tentar ficar mais parecidas com o que aparece no mundo da pornografia. E elas geram justamente o efeito oposto. Porque elas vão cortando linhas de prazer ali, né? Então elas vão tendo menos prazer em vez de ter mais, mas que seja. A gente vai falar um pouco sobre a espiritualidade, sobre o que Deus, a Bíblia fala sobre isso. Vou te dar conselhos práticos, tem 8 conselhos bem práticos de como você pode fazer isso. E também conselhos de como você pode ajudar, como a igreja pode ajudar, como você pode aconselhar.
Talvez é você, esposa, que está procurando informação para ajudar o teu marido, então também tem... legal, bacana. Tem sugestões ali de como você pode estar fazendo isso. Então é basicamente um curso que você faz, e depois que você fez ele, você pode então entrar em contato comigo pelo WhatsApp, a gente faz uma videochamada, marca um horário, onde a gente conversa sobre isso. Se você quiser, se você tiver necessidade, tudo em sigilo, ninguém fica sabendo, mas é importante você pôr para fora, né? De você uma vez falar, não só adquirir o conhecimento, mas também conversar sobre isso. Para tratar, justamente, né? Exatamente, exatamente. Isso faz parte, então, desse pacote, né? Um curso, ele se chama Geração Pornô, uma jornada à liberdade. Então, isso está tudo dentro dessa plataforma, inclusive ali na FLT. E tem também algumas lives que a gente vai estar fazendo agora, nesses dias, já fez alguns dias antes da gravação desse podcast, que você também pode ler para ter mais conteúdo técnico. A gente vai ter convidados bem especiais nessa área, sexóloga, psicólogo, terapeutas, gente que tem conhecimento realmente profundo na área para estar ajudando também. Essas lives vão estar no canal de vocês? Quer dizer, o pessoal vai ouvir essa conversa aqui, provavelmente já foram as lives, elas já aconteceram, né? Elas vão estar disponíveis aonde? Então, as 3 primeiras elas já vão ter tido acontecido agora, se você está ouvindo esse podcast. E as outras no dia do lançamento, que é quinta-feira. Isso é. E as outras 3 vão acontecer na próxima semana, na terça, na quarta e na quinta, lá no nosso Instagram. Esse conteúdo ele não vai ficar salvo lá, mas ele vai ficar daí salvo na plataforma do nosso curso. Então peraí, deixa eu ajudar o ouvinte aqui. Se você está ouvindo o podcast no dia do lançamento, dia 6 de outubro, na semana seguinte, 10, 11 e 12, é isso, Maico? Exatamente. 10, 11 e 12 de outubro de 2022. Desculpa, 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. 11, 12 e 13 de outubro de 2022 no canal Você e Eu, que tá aqui embaixo linkado na descrição. Você pode assistir essas lives. As lives da semana em que nós estamos gravando esse episódio, você vai ter acesso se você adquirir o material. E todas elas vão estar no material, é isso? Exatamente, exatamente. A gente vai estar ao vivo, 20 horas, nesses dias que o Alex comentou. E depois elas ficam salvas, então, na plataforma do curso, onde você pode rever ou ver elas, então, com mais profundidade. Também vão fazer parte desse pacote bônus, né, do material. E se você quiser adquirir esse material, se quiser adquirir o Geração Pornô, uma jornada à liberdade, você pode fazer isso através do link que está aqui na descrição desse episódio, tá? Você pode entrar na nossa loja, ver lá toda a proposta, tá? Tem a página explicando tudo, explicando os bônus, explicando como é que funciona essa chamada com o Maico, tendo clareza, isso é um ambiente de confidencialidade, né? Você não precisa mostrar sua cara para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo que você tá lá dentro do curso. Às vezes você tá lidando com isso e você sente, puxa, mas eu não tô à vontade pra entrar num negócio onde as pessoas vão saber que eu tô com esse problema. Tudo bem. Justamente esse material foi pensado assim para que você possa fazer sem que alguém esteja vendo, poxa, mas eu também passo por isso, né? E se você quiser, tem essa oportunidade de falar com o Maico, né? Numa chamada. Maico, valores, já tem aí na manga? Então, se você pagar à vista no Pix, tem um descontozinho, fica R$109. O curso todo, né? Com as aulas que eu gravei, com as lives bônus que eu também gravei, com essas lives com 6 convidados bem tops que nós temos. E ainda com atendimento, né? Se você pensar, vou fazer um atendimento com uma terapia, numa terapia você já paga R$120, R$180, depende da pessoa. Com certeza. Então é dado praticamente de graça. Mas a minha condição é que você primeiro assista as videoaulas, porque você precisa primeiro entender o que é isso, o que isso faz com você, e depois com esse conhecimento a gente pode conversar sobre a tua dor. E assim, deixa eu sublinhar uma coisa, tá? R$109, gente, é nada. Eu sei que tá puxado, tem um monte de coisa, você provavelmente tem um monte de coisa, mas provavelmente você já gastou mais do que isso com aquilo que você não deve, tá? Então, 109 é nada perto do que esse material tem a oferecer para você. Então, clica no link aqui embaixo,
olha lá, se compromete. Se você não pode pagar no Pix, aproveitar o desconto, parcela no cartão, em algumas parcelinhas aí, mas não perca essa oportunidade. Sabe, Alex, a Suzy e eu, a gente também tem percebido, a gente gasta às vezes dinheiro ou põe dinheiro em coisas tão supérfluas que elas não nos ajudam. Às vezes a gente pensa, eu tenho que comprar uma roupa nova, né? Não que seja ruim comprar uma roupa nova, mas uma roupa nova não vai fazer às vezes com que você cure algumas coisas. Você curando algumas coisas, você não vai mais perder tempo com áreas desnecessárias que talvez até vão te dar mais motivação, mais energia, vão te fazer ser mais produtivo no trabalho, na vida, e vão te dar... Você ganha esse dinheiro de volta através da tua vida. Total. É assim que a gente está vendo os cursos que a gente tem feito na área da sexualidade, que nos tem ajudado profundamente também, como, por exemplo, da pornografia mesmo. Sensacional, Maico. Eu achei assim, essa é uma conversa introdutória, né? Assim, a gente botou alguns problemas na mesa, falamos um pouquinho de caminhos aqui, sobre como lidar com isso. Levantamos a lebre, vamos dizer assim. Exatamente. E eu queria motivar você que acompanhou até aqui, que vá lá no perfil do Maico, veja as lives, veja os materiais que você tem produzido, tem muito material grátis lá, tá? No site, no YouTube deles, no perfil do Instagram. Então, faça bom uso desse material que tá aí, tá? E se você realmente tá lá dentro, sentindo que isso é um problema para você, então dá esse passo aí e busque ajuda, tá? Busque ajuda, é tão necessário. Maico, quero deixar para você um recado final para quem tá com esse dilema, tá na dúvida, o que eu faço, para onde eu vou, onde encontrar ajuda. Por favor, ajude a cada um de nós aí com nosso dilema. Antes de eu dar uma última dica, eu quero contar uma história. Legal. Na Idade Média, na Europa, existiam muitos lobos, e os lobos eles comiam as ovelhas, né? Comiam os animais, os camponeses. E os camponeses, então, pensavam, como é que eu posso atrair e matar os lobos para não comer mais os meus animais? Eles, então, pegavam uma galinha, alguma coisa assim, matavam ela e pegavam esse sangue e congelavam em cima de uma faca, de uma lâmina. Então, depois que essa lâmina estava congelada, com o sangue dessa galinha, eles colocavam mais sangue, congelavam de novo, e assim faziam algumas camadas, umas 8 camadas diferentes. E pegavam essa faca congelada com sangue e colocavam lá no meio da floresta, em algum lugar. O lobo chegava lá, atraído pelo sangue, começava a lamber aquela faca, lambia. Em algum momento, então, ele se viciava naquilo lá, ele gostava do gostinho do sangue, mas a língua dele se cortava. E ele, então, começava a sangrar em cima daquela lâmina, e até que em algum momento ele morria ali, por causa que o seu sangue todo vazou ali. De manhã, um camponês chegava e tinha alcançado o objetivo do que ele tinha alcançado. E, gente, a pornografia é exatamente isso. Se a gente não entende, se a gente não busca ajuda, se a gente não faz um curso como esse, não vai procurar aconselhamento cristão ou terapia ou alguma coisa do tipo, ela vai nos destruir, né? Ela vai destruir a nossa vida, ela vai destruir nossos relacionamentos, ela vai destruir aquilo que o pecado quer fazer, né? Porque o pecado ele vem para matar e destruir. Então, uma dica que eu quero te dar, ou uma sugestão final para você que deseja fazer isso, é aquilo que a gente falou. Não guarde esse segredo para ti. Não guarde ele sozinho lá no teu coração, porque isso vai te matando devagarinho. Em algum momento você não percebe, mas tudo à tua volta vai estar morto. Procure alguém, tá? Se você diz, não, o curso não é para mim, beleza, mas procure alguém de confiança, alguém do mesmo gênero. Vamos resgatar a confissão a partir da tradição, da história da igreja. Vamos confessar, vamos contar a nossa história, vamos curar as nossas dores. E quando a gente começa a curar a nossa história, ou quando Deus cura a nossa história, então isso também vai se solucionando. Então essa é a minha sugestão final. Procure alguém, não fica com esse problema sozinho, mas fale sobre ele, que você vai perceber que ali você está desarmando um monte de coisa. Muito legal, Maico, muito obrigado. A gente sabe, claro, que
Jesus Cristo perdoa todo o pecado. Também o pecado da pornografia está sob o poder do perdão de Jesus Cristo. No entanto, lidar com as consequências disso na nossa vida não são tão simples assim. É por isso que a gente oferece e recomenda aconselhamento, um curso, um acompanhamento, porque a gente sabe que lidar com a consequência do pecado não é tão simples. E lidar com a dor de uma recaída, lidar com o problema de ter tentado e não conseguido, é pesado. Por isso, não deixa para depois tratar desse assunto, tá? Faça o curso, ou então procure ajuda, mas não deixe este assunto para depois, tá? É muito importante. Maico, quero agradecer a tua presença aqui, né? Mais uma vez, muito obrigado pela dedicação, pelo excelente material que vocês têm produzido. A gente daqui da casa deseja que vocês continuem sendo bênção para a igreja e para onde vocês estão passando. E você que está nos acompanhando aqui, que você possa ainda mais se aproveitar desse material e desse ministério que o Maico e a Suzy têm desempenhado. E desejo para você uma abençoada semana. Deixa o seu comentário aqui no nosso episódio, se você estiver assistindo no YouTube, ou então você pode participar através do e-mail podcast@teologiaessencial.com.br, nas nossas redes sociais também. Compartilha, curte, manda para o seu amigo, para sua amiga, e até daqui 14 dias. Tchau! Tchau, gente. Muito obrigado pelo convite.